Que Mickey Mouse é um ícone, isso a gente já sabe. Mas como ele se tornou o símbolo referência não só da Disney, mas também de diversão e, claro, de desenho animado. Na década de 20, quando Walt Disney resolveu que trabalharia com animação, esse processo ainda estava muito no início. Toda a parte de animação já existia, mas não existia voz. Então, Disney trabalhou por muitos anos exatamente tentando criar desenhos com que tivesse não só a parte do desenho animado, mas também a parte do som. Isso foi uma grande inovação que ele trabalhou por muito tempo e que, quando finalmente foi realizado, ele inaugurou com Oswald. Sim, Oswald. Oswald, na verdade, era um coelho, o coelho Oswald. E o Oswald foi o primeiro personagem mais famoso a ser criado pelos estúdios Disney. Oswald fez tanto sucesso que, quando ele estreou, o criador do gato Félix, que na época era grande referência, falou: nós estamos ficando para trás. Ou algo muito parecido com isso. Isso porque Félix não tinha som e o Oswald já tinha o seu som, porque era exatamente o que Walt queria criar. Que Walt Disney acabou perdendo o Oswald. E por que isso aconteceu? Na época, o Walt ainda era um estúdio muito pequeno, então ele contava com distribuidores para poder fazer a entrega e, claro, os filmes chegarem ao cinema. E por conta de um acordo muito mal feito e de um contrato que ele iria se arrepender para o resto da vida, o Walt perdeu os direitos de Oswald. Porém, ele precisava ter uma recuperação rápida, e foi aí que nasceu o próximo personagem, o Mickey. They were always cute characters, and so I decided it would be with a mouse. Oh, and then the name came. I had a Mortimer first, and my wife shook her head, and then I tried Mickey, and she nodded the other way. Diferente do que é hoje, nasceu mais quadradinho, com algumas formas diferentes, mas Mickey já nasceu um rato, muito charmoso e, claro, muito respeitador. Se você já assistiu algum filme ou desenho do Mickey, você já sabe. Ele não fala palavrão, ele é muito concentrado, ele é muito educado, e assim que nasceu Mickey, sobre as diretrizes de Walt. Walt sempre esteve bem perto para garantir que esse personagem fosse bem parecido com ele. Sim, Mickey tem muitas características que o Walt considerava dele, mas o cuidado com a imagem de Mickey nasceu juntamente com ele. Mickey fez a sua primeira aparição no seu filme em 1928. No filme Steamboat Willie, já conhecemos Mickey e Minnie. Sim, ele já nasceu com a sua namorada. Exatamente porque Mickey era um personagem muito educado, ele não poderia ficar bravo. Os seus filmes eram muito adorados, mas começou a cair numa mesmice que levantou o alerta para os estúdios Disney. Com isso, eles criaram Donald Duck. Se Mickey não podia ficar bravo, Donald poderia. E, inclusive, Donald ia ficar bravo muitas vezes, que é como a gente conhece esse personagem. Por isso que o Pato sempre tá bravo, sempre tá reclamão, sempre tá brigando, porque ele fazia o que Mickey não poderia fazer. O Pateta, na verdade, apareceu primeiro como um outro personagem. E só depois que ele ganhou o seu nome, Goofy, Pateta, e que começou a fazer parte como um dos melhores amigos do Mickey. Não sei se vocês já repararam, mas Pateta não tem uma namorada. O Mickey tem a Minnie, o Donald tem a Margarida, mas o Pateta não tem. Inclusive, lembra daquele desenho que o Pateta cuidava do seu filho Max sozinho? Exatamente porque, apesar de em algum momento ter sido mencionada uma esposa, Pateta sempre foi um cara sozinho. O amigão, parceiro dos personagens principais. E claro, tá faltando uma pessoa, ou melhor, um cachorro, um dos cachorros mais adorados e conhecidos do mundo, Pluto. Pluto, na verdade, apareceu porque, dentro dos estúdios Walt Disney, era muito incentivado a inovação e o trabalho dos animadores e dos desenhistas com sempre coisas novas. Um deles trabalhou por muito tempo com uma questão de animação em que vários itens se mexiam ao mesmo tempo. Sim, gente,
A animação que a gente conhece hoje é maravilhosa, feita por computador, com expressões e formas inacreditáveis. Mas antigamente não era assim, era tudo mato, literalmente. Então eles não conseguiam fazer 2, 3 elementos mexerem ao mesmo tempo. Só que esse animador trabalhou exatamente para fazer a animação de um cachorro. E esse cachorro, obviamente, mexia a pata e mexia a cabeça, mexia a pata, a outra pata e mexia o rabo. Então, vários elementos mexendo ao mesmo tempo. Pluto, ainda sem nome, apareceu em outros filmes, mas anos depois ele virou do Mickey e nunca mais se mudou. Ah, e um fato bem curioso sobre o nome Pluto. Alguns historiadores afirmam que é porque o Walt já teve um cachorro chamado Pluto, mas outros alegam que o nome foi escolhido porque mais ou menos na época foi quando foi descoberto o planeta Pluto. Então o Walt queria explorar esse nome também. E todos esses personagens juntos a gente fala que é o Fabulous Five, ou 5 maravilhosos, ou 5 fabulosos. E esses personagens, apesar de hoje não serem os mais procurados pelas crianças, não serem os mais adorados, porque obviamente entre Frozen e Pluto, as crianças preferem Frozen. Mas esses personagens e ainda continuam como a nossa referência dos estúdios Disney.